Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Crescer. E o nosso papo de hoje é ser esposa e marido, baseado na carta de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. O texto vai dizer assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se atreviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro veio falando sobre a submissão às autoridades, a submissão ao seu líder, ao seu chefe, e agora ele sai do âmbito maior, ele vem vindo para o âmbito cada vez mais próximo. Ele vem agora falar sobre o relacionamento de um marido e da sua esposa, do casamento. O casamento é algo muito precioso para Deus, porque foi ele que criou. Lá no Gênesis, ele faz o primeiro casamento do primeiro homem e da primeira mulher que viveram nesse mundo que ele mesmo criou. E o casamento é instituído por Deus. E nessa instituição, Deus colocou o homem e a mulher com funções. Cada um tem o seu papel designado para realizar. Isso não quer dizer que o homem é superior à mulher, ou a mulher é superior ao homem, ou vice-versa. Mas nessas funções, Deus colocou o homem como cabeça. O cabeça para liderar. Como Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, como a Bíblia vai nos dizer. E essa ideia de submissão hoje é muito difícil ser falado. Por quê? Por conta da questão do feminismo, machismo, toda essa cultura que nos envolve, todo o pensamento que nós temos hoje. No entanto, submissão não é aquela ideia de escravidão. Eu mando e você obedece. Mas sim a ideia de sujeitar-se com um coração pronto para isso. Sujeitar em que sentido? Entendendo que o homem é o cabeça do lar. Isso não quer dizer que a mulher não vai opinar, que ela não pode conversar, mas a última palavra, a responsabilidade é do homem, sendo e de ser o cabeça do lar. E é dele que Deus cobra. E submissão aqui não tem nada a ver com escravidão ou sujeição em qualquer ponto. Como nós falamos nos vídeos anteriores, obedecer às autoridades tem um limite. E o limite é qual? É a palavra de Deus, porque obedecer a Deus vale muito mais, é muito mais importante. E na submissão de uma esposa ao seu marido é o mesmo processo. Só que como não é uma escravidão, eu mando e você faz, e sim um caminhar junto com funções diferentes, como vai dizer um autor, a questão da submissão ela é uma cooperação de ambos, do esposo, do marido, com a mulher caminhando no seu lar. Essa é a ideia de submissão. É a ideia de a mulher pelo coração pronto, como foi Jesus, submisso a Deus, que se entregou e foi até a cruz por nós. A mulher se torna submissa ao seu esposo. Submissa porque ela entende que essa é a vontade de Deus. E é interessante que naquele contexto, a mulher ela era tratada como nada. O homem tinha todo o direito e a mulher direito algum. E nesse contexto, algumas mulheres elas se convertiam e seu esposo não. O seu marido não. E Pedro está dizendo então o quê? Mulheres, não seja os trajes exterior, não seja os adereços que estão no seu corpo que chamem a atenção, mas sim o seu coração, o seu interior que chame a atenção. Pedro não está falando que a mulher não pode se arrumar, não pode se cuidar, porque a vaidade, isso faz parte do perfil do ser mulher.
No entanto, muito melhor do que o exterior é o interior. Como diz um velho ditado, né? Não há por fora bela viola, por dentro um pão bolorento. E nós temos que lembrar que vale muito mais para Deus é o nosso interior. E é assim, aquelas mulheres, Pedro estava dizendo, iriam ganhar o seu marido, o seu esposo para Cristo. Assim como vivendo o caráter cristão, vivendo uma vida cristã, refletindo a Cristo diariamente. Não pelo seu exterior, mas sim pelo seu coração com Deus. E Pedro vai trazer um exemplo do passado, de Sara. Sara que obedeceu a Abraão. No entanto, Sara nunca foi perfeita. Ela tinha pecados como todos nós. Mas ele vai dizer que por Sara obedecer a Abraão, ser submissa, ser fiel a Abraão, hoje, aquelas mulheres que estavam lendo e as mulheres que leem hoje esse texto, elas são filhas de Sara. Porque todos nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque ele é nosso pai na fé. Como vai dizer Gálatas, né? Todos nós temos essa paternidade. A promessa foi cumprida a Abraão. E essa promessa foi dada a Abraão e cumprida por Deus. Ela vem junto a Sara, que fez parte dessa promessa. A quem tem um exemplo, ela tem consequências benéficas hoje da sua obediência. Talvez ela não viu todo o resultado positivo da sua obediência, mas você, mulher, e eu, homem, salvo por Jesus, nós somos reflexo da obediência de Sara. Só que, no entanto, Pedro não fala apenas às mulheres e deixa isso caminhar. Ele vai falar aos homens. E é interessante que ele vai dizer que o homem entender que a mulher ela é a parte mais frágil do lar. Não quer dizer que ela é inferior, mas sim que, na questão física, ela é mais frágil. E o homem que foi feito para liderar, ele foi feito já fisiologicamente mais forte, ele foi feito para suportar mais coisas do que a mulher. E é interessante que Pedro vai dizer nos versos, né? Vivei a vida comum do lar. Homens, maridos, tenham com discernimento. Tendem consideração para a vossa esposa, porque ela é a parte mais frágil. Cuidem dela, tratem dela. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Então, em outras palavras, cuide, respeite, ame a sua esposa. Como Paulo vai dizer em Efésios, porque esse conceito da submissão, Paulo reflete em Efésios também. Só que, no entanto, ele vai dizer, homens, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Pedro está dizendo, cuide da sua esposa. E pensar que amar a esposa como Cristo amou a igreja é se entregar por ela, é morrer por ela se necessário. E, no entanto, cuidar. O que Pedro está dizendo aqui, e o que Deus pede à esposa, é que igualmente, sejais submissas. Aos maridos, igualmente, vivei cuidando, entendendo a sua esposa como fisiologicamente mais frágil, funcionalmente com funções diferentes, mas em essência nós somos iguais. Igualmente quem? Igualmente a Cristo. Que Cristo hoje ele cuida da sua igreja. Cristo hoje ele cuida de mim e de você. Como Cristo cuida da sua igreja, cuida dos seus filhos, o marido tem que cuidar da sua esposa. Como Cristo amou a sua igreja, os seus, e morreu por eles, o marido tem que amar a sua esposa e morrer por ela. E é interessante que tudo que a Bíblia nos pede, isso está refletido em Jesus Cristo, que foi submisso até a morte de cruz. Morreu, ressuscitou para nos dar a salvação. E hoje cuida de mim e de você, que somos a sua igreja. E algo que eu quero destacar hoje é que nesse processo de relacionamento sempre há dificuldades. No entanto, quando vivemos e refletimos a vontade de Deus, Deus nos ajuda. Porque um casamento são dois pecadores juntos, unidos no mesmo lar, que vão caminhar juntos, um ferindo o outro, mas um amando o outro e um vivendo junto com o outro pela graça de Deus. E quando isso acontece, o final do versículo, que vai dizer que para que não sejais rompida as vossas orações, é a ideia que quando um relacionamento não está bem, há muita intriga, há muita briga, há muita discussão, e esse processo leva as pessoas a ter menos comunhão umas com as outras, menos comunhão com Deus e menos oração. Então, Pedro está dizendo, esposa, o seu papel é ser submissa. E pense no interior mais do que no exterior. Viva a vida cristã. E maridos, o seu papel é cuidar da sua esposa. Cuidar e amar a sua esposa.
Não sei se você que está vendo esse vídeo já é casado, mas se você é casado, lembre-se que você depende da graça de Deus para cumprir a sua função no relacionamento. E se você não é casado, lembre-se que a Bíblia nos dá todo o direcionamento do que nós precisamos para nossas vidas. E temos que orar. Orar pelo nosso cônjuge, orar pelo nosso marido, pela nossa esposa, orar pelo futuro namorado, orar pelo nosso namorado, para que Deus nos ajude, como pecadores, com sua graça, a vivermos o ideal dele para o casamento, para que possamos viver o que ele tem para nós e refletirmos dia a dia a sua vontade. Eu quero hoje terminar esse vídeo orando pelos casamentos e pelos nossos futuros casamentos, aqueles que não são casados ainda. Deus, queremos agradecer porque o Senhor nos instrui no que devemos fazer todos os dias e como viver na tua vontade, viver em santidade. Quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe casamentos que já foram constituídos pelo Senhor. E se algum deles estão com dificuldades e crises, ó Deus, que o Senhor, com a tua graça, Deus, restaure e traga cura. Como também, ó Deus, prepara o casamento dos meus amigos que estão nos assistindo, que não tenham talvez uma namorada ou um namorado, têm perspectiva e querem casar, que o Senhor prepare uma pessoa que seja do Senhor e que leve essas pessoas mais próximas de Ti. E abençoe, Deus, quem está num relacionamento para entender que esse processo já é visando o casamento. E ao mesmo tempo, quando isso acontece, que o Senhor abençoe eles em todo o processo de se conhecer, para no dia chegar, Deus, a ser esposo e esposa. Nós oramos assim, agradecendo porque o Senhor é muito bom com a gente e pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo. Então até semana que vem, nesse mesmo canal e também nossa live, toda terça-feira, às 20 horas no Instagram, Maurício_Matias. Tchau!